Gente, eu sou o Matheus Viana e no vídeo de hoje, olha aí, gente, meu micro já está aqui ligado para dar aula a vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eita, embaralhei, né? Enfim, gente, a aula de hoje é falando a respeito do temido benzeno. Só que, gente, não é muito segredo, sabe? O benzeno, ele é uma estrutura que foi muito tempo planejada ali pelos cientistas, né, pensada e tal. E foi descoberto que ele tinha essa composição química, C6H6, ou seja, 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Só que como é que isso aconteceria, galera? Porque eu falei da tetravalência, né? E se a gente for olhar aquela fórmula, que era CnH2n2 mais 2, né? Lembra das últimas aulas? E aqui for 6, aqui é 2 vezes 6, que dá 12, mais 2, que dá 14. Então, para 6 átomos de carbono, a gente teria 14 átomos de hidrogênio. Coisa que não acontece aqui, que a gente tem C6H6. Então, o que aconteceria? A gente teria ligações duplas ali, passeando no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra? Pois é, no meio do caminho havia ligações duplas. E não só duplas, como todo carbono é do tipo sp2. Isso aqui eu não falei pra vocês, né? Mas um carbono que só tem ligação simples é do tipo sp3. Um carbono que tem pelo menos uma dupla, sp2. E um que tem uma tripla, tipo sp apenas. Sp, tripla sp, dupla sp2, simples sp3. Coisa que a aula que eu não dei aqui, gente, que foi sobre hibridização, porque isso é o O. É só você entender isso, tá? E aqui a gente vai ter o benzeno, que é o anel benzênico, né? Esse bichinho aqui. E ele, aqui eu só mostrei aqui pra vocês que temos 6 átomos de carbono. Todos eles realizam uma ligação simples e uma dupla. E lembrando que todos eles são CH. Porque todos não têm 3 ligações, então falta a quarta ligação que a gente completa com hidrogênio. Então todos são do tipo CH aqui. Se a gente fosse mostrar ele mais abertozinho assim pra gente analisar cada pedaço. E aqui é o nosso querido anel benzeno que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? É um hexágono e a gente tem uma ligação dupla, dupla não, ok? E aí a gente vai começar a ver que a gente vai ter aqueles mesmos elementozinhos do metil, etil, só que aqui a gente vai ter como se fosse um CH3 imerso dentro do anel benzênico. Então, ao invés de a gente ter isso sozinho, que é o benzeno, a gente tem o CH3 agregado ao anel benzênico. E esse nome do CH3 agregado ao anel benzênico recebe o nome pela IUPAC de tolueno. Se a gente tivesse aqui, no lugar do CH3, um OH, a gente chama ele de fenol. Se a gente tiver um NH2 aqui, a gente chama ele de anilina. Só que anilina não é o NH2. NH2 sozinho é amino. NH2 atrelado ao anel benzênico que se chama anilina. Não é ele sozinho. Do mesmo jeito que se fosse aqui um SO3H, ele se chamaria por completo ácido benzenossulfúrico. Mas atenção, é esse elementozinho ligado ao anel benzênico desse jeito aqui. E para finalizar, porque essa aulazinha é bem curtinha, que é a introdução do benzeno, toda aquela história, a gente ainda vai falar sobre os benzenos monossubstituídos. E se der tempo a gente fala de um caso especial que é o éter, tá? Grupo fenila e grupo anila. Aqui a gente vai ter simplesmente, galera, a coisa mais fácil da química orgânica. Dos benzenos, né? Perdão aqui que aqui meio de 6. A gente vai ter a mais fácil nomenclatura, que é o nome do composto mais benzeno. Juntos, tá? Então, qual é o nome desse composto? A gente tem um átomo de bromo ligado a um anel benzênico. O nome dele é bromobenzeno. Um cloro ligado ao anel benzênico. Qual é o nome dele? Clorobenzeno. Um NO2, que é o nitro, ligado ao anel benzênico. Qual é o nome dele? Nitrobenzeno. Um etil, que é o CH2CH3, ligado ao anel benzênico. Qual é o nome dele?
etilbenzeno. Lembrando que aqui é só quando tem um. E tem esses que são os casos especiais que recebem outras nomenclaturas, como fenol, tolueno, anilina e ácido benzenosulfúrico. Ok? Então já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, eu vou só tirar aqui e pôr o éter pra gente ver rapidinho, tá? E por fim, como eu disse, o caso éter. Lembra quando a gente falou que entre compostos de carbono a gente vai ter o heteroátomo, que é aquele diferenciado ali no meio dos carbonos? Aqui vai funcionar basicamente do mesmo jeito. Só que aqui a gente vai ter um anel benzênico, ligado ao CH2. Ele é o benzil. Se fosse somente o anel benzênico, ele seria fenil, porque é do grupo fenila, tá? E aí, como a gente tem um CH2 atrelado ao anel benzênico, a gente chama ele de benzil. Como a gente tem um CH2 atrelado a um anel benzênico de um lado e um de outro, a gente vai ter dois benzil. E no meio deles tem um átomo de oxigênio. Então, como a gente tem um átomo de oxigênio no meio de átomos de carbono, ele vai ser o éter. Então, como é que seria o nome desse composto? Seria éter, que é o diferenciado, porque temos dois, benzílico. Então ficaria éter dibenzílico, tá? Importante lembrar do caso éter, porque costuma cair nos casos mais avançados. E só pra falar aqui, ó, que eu trouxe um textinho pra vocês. Quando um anel benzênico é um substituinte, ele é denominado de fenila. Por isso que eu chamei, ó, faltou só um A, ele de fenila, tá? E quando um anel benzênico com um grupo metileno, porque a gente tem o CH2, é um substituinte, ele é chamado de benzila, tá? Então tem o grupo fenila e o grupo benzila. E aí, quando isso acontece, é o éter dibenzílico. E se não houvesse esse CH2, nem de um lado e nem do outro, seria éter difenílico, tá? Porque seria um éter no meio de dois fenil. É isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Mateusiana, que temos 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite, você não pode perder nenhum. Próxima aula a gente tem benzenos dissubstituídos, trissubstituídos, álcool e ácido carboxílico. Um beijo e tchau.